Amém, irmãos? Todos aqui? Então, nós temos falado muito nesses dias, e algo que Deus tem, assim, mexido no meu pensamento, e nós estamos em dias maus, nós estamos em dias de guerra, há preocupações com economia, com petróleo, com muitas preocupações. E uma outra coisa que a gente tem visto também é uma preocupação na perspectiva da fé. Essas são preocupações naturais. Mas na perspectiva da fé, eu tenho algumas preocupações de ver como o diabo tem exposto a igreja de forma negativa, gerado divisão, como a internet tem sido usada a um desserviço. Tem muita coisa boa, tá? Não podemos generalizar. Mas a gente vê na igreja se às vezes dividindo, resolvendo coisas que precisam ser resolvidas, mas que deveriam ser resolvidas a portas fechadas, se tornando vulnerável, expondo aí. E isso tem uma arma do inimigo que eu entendo que nos últimos dias é a ressignificação da verdade. O diabo não vai se opor à verdade. O diabo não vai chegar, o mundo não vai chegar, a nossa carne não vai chegar numa loucura de se opor à Bíblia. O diabo, quando foi tentar Eva, o diabo, quando tentou Jesus, ele não se opôs à Bíblia. Ele distorceu a verdade. Então, o maior perigo dos dias não é a falta da verdade, mas a distorção das verdades. E hoje nós vivemos dias que a gente não sabe o que é verdade. Você sabe, quando você pega uma notícia sobre a guerra, você não sabe se aquilo é real. Você pega uma notícia sobre política no Brasil, você não sabe o que é real. É ou não é? E aí, no último domingo, o Senhor trouxe para nós a palavra de Deus dizendo que nós precisamos nos apegar à verdade. Isso nos dá um alerta. Nós clamamos, nós cantamos aqui, até a Ângela veio, nós clamamos o nome de Jesus. Essa é a verdade. Isso nós temos convicção de que é verdade. E depois que eu preguei sobre nós nos apegarmos à verdade, até eu vi vídeos, irmãos mandaram, irmãos também, outros irmãos ministrando sobre isso. E isso é bom porque isso é uma confirmação de que Deus fala, né? Eu vi um vídeo de uma irmã, várias pessoas me mandaram, isso significa que várias pessoas assimilaram a palavra de domingo. Quando ela fala que Adão não bebia, não fumava, não fumo, não bebo, não roubo, não defraudo ninguém, ando sozinho. Adão também não fazia nada de errado, mas cometeu um pecado que prejudicou todos nós até hoje, que foi decidir ouvir uma voz que não era a voz de Deus e andar naquilo que não era o que Deus tinha estabelecido. E nós fazemos muito isso. Principalmente quando nós, ao irmos para a Bíblia, vamos no que nós achamos buscar argumentos e não irmos para a Bíblia para tirar delas os argumentos para formar nossa mente. Amém? É muito sutil isso. Né? Sexta-feira teve uma reunião lá em casa com os jovens, o Ale caçando encrenca. Eu falei, gente, o Ale está caçando problema. Ele foi levantar sobre pena de morte, sobre essas questões, que são questões para os nossos dias. E vai arrumar mais problema, né, Ale? Porque são perguntas que o mundo está fazendo. E nós temos a verdade, que é Cristo. E um dos problemas que eu tenho visto, que as pessoas olham para nós e tem duvidado da igreja, tem questionado a igreja, não é porque nós estamos sofrendo por falta de Cristo, nós estamos querendo responder perguntas que eles não estão fazendo e não temos uma verdade que traga revelação, que dá uma direção. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso papel, porque a gente quer servir a Deus com as ferramentas mundanas, não dá certo. O nome disso é o argumento. Então, assim, eu fiquei muito tentado de não entrar lá na conversa na sexta, né? Mas não aguentei, né? Cadê meu amigo ali que está perdoado? Não queria deixar eu falar, não, que ele
Senão eles não iam comer. Acredita? Minha casa. Mas aí o que nós estamos falando? Só trazendo esses pontos de que nós precisamos da verdade. E esses pontos que o Ale trouxe foi o quê? Todo mundo acha alguma coisa. E a única coisa que eu entrei para fazer é o seguinte: não é o que você acha. Aí eu concordo, discordo. Não, não é assim que funciona. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. A nossa mentalidade tem que ser formada em o que a Bíblia diz. Amém? Não tem como você confundido sendo eu acho, eu não acho, eu concordo, não concordo. E aí, conversando com um dos jovens lá também, falou assim: ó, eu entendo que é justo, eu entendo que é certo, mas eu não consigo aceitar. Falei, glória a Deus, sua mente está boa. Por quê? Eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus escreve isso, eu tenho dificuldade de entender, mas o que Deus escreveu está certo e eu vou ter que me virar para resolver com a minha mente segura. Fica assim. Porque nós precisamos nos estabelecer. De quê? De andarmos na verdade. E a palavra nos diz que Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu estou sem o caminho, estou precisando de revelação de Cristo. Juliano, o que tem a ver essa introdução com esse contexto? Não tem muito a ver com o que eu quero trazer, mas o contexto de Coríntios é esse. O contexto de 2 Coríntios, quando Paulo escreve a carta, é buscando a verdade, e Paulo está defendendo o seu apostolado. Como o seu apostolado? Paulo não estava se defendendo, Paulo estava defendendo a sua mensagem, que era baseada na verdade. Paulo não ia para as cidades estabelecer seus argumentos, mas ele tinha uma verdade fundamentada numa revelação de Cristo que estabeleceu a mentalidade dele, e por isso ele não se abalava para enfrentar a sua vida, de ser apedrejado, de tantas coisas que Paulo sofreu. Então Paulo está defendendo o seu apostolado no meio da igreja contra uma religiosidade vazia e carnal. Não é de hoje que começou isso não. Paulo, assim como hoje, está chamando a igreja a se posicionar e a rejeitar uma fé desconectada da verdade, uma fé desconectada da cruz, uma fé que valorizava mais impacto dos movimentos do que caráter, mais movimentos extraordinários do que firmeza de fé, mais imagem e aparência do que fidelidade, mais experiências do que obediência. Então, tá dentro, não está para nós hoje? Então, essa segunda carta de Coríntios, Paulo está defendendo a sua mensagem para que as pessoas não fossem enganadas pelas aparências, pelas armadilhas emocionais, pelas armadilhas do seu próprio interesse, pelas armadilhas que vão enganar a igreja a achar que está vivendo na fé e não está. É a pior coisa do mundo, gente. Pior coisa do mundo. Por quê? Porque o cara acha que está bem e não está, acha que está salvo e não está, e a surpresa vai ser grande. Conversando um dia com meu X, aí eles vêm ser engraçados, né? Para falar mal dos crentes, crente é sempre ex alguma coisa, né? Ex-bandido, ex-traficante, ex-prostituta, ex-bêbado, ex-drogado. E porque eles são de verdade. E estão no fundo do poço e se rendem de verdade. Não tem aparência de bom. Tentando manter uma perspectiva da falta de realidade. Então, Paulo, nesse contexto, ele se expõe, chamando a igreja a viver em cima da verdade, e em cima da verdade, ele vem com uma fraqueza dele. E a primeira coisa que a gente é chocado com o texto, que Paulo quer nos ensinar que o padrão de Deus não é o padrão do mundo. Então, ele responde, não exibindo-se em poder.
mas expondo-se em dependência. O mundo quer te trabalhar para que você seja independente. As mulheres hoje querem ser empoderadas. Para quê? Para serem o quê? Independentes. Não depende de homem, não. A mulher tem que ser independente. Nunca a mulher foi tão independente. Nunca as mulheres tomaram tanto remédio para depressão e para ansiedade. A gente tem que pensar para entrar na coerência. Nunca tiveram tão doentes, nunca estiveram com tanta sobrecarga. E não é fazendo coisa errada, é estando com a mentalidade errada. E é onde o diabo te engana, porque às vezes você está fazendo a coisa certa, mas está com a mente errada e está com a dependência na coisa errada. Tem um monte de gente que às vezes o mundo te ensina a ser bem-sucedido. Deus nos chama a ser bem-aventurados. E a gente confunde as mesmas coisas, como se fosse a mesma coisa. E não é. Então, Paulo responde essa realidade dessa carta de uma igreja artificial, vivendo aparências naturais e não vivendo a realidade, se expondo e mostrando fraqueza. E aí ele se expõe nesse mostrar fraqueza, o espinho na carne. E vamos ficar sem especulação. Vocês sabem o que era esse espinho na carne? Hã? Ninguém sabe. Ah, mas eu acho, não ache. Só entenda que era uma coisa ruim. E eu estava ali na hora do louvor pensando o seguinte: rapaz, Deus é tão bom, porque Ele não colocou o que era o espinho na carne de Paulo. Sabe por quê? Que se Ele coloca, a gente ia definir um espinho na carne, e aí todo mundo que tivesse uma dificuldade igual tinha um espinho na carne. Quem não tivesse, eu estou bem. Então, todo mundo tem um espinho. E esse seu espinho é seu. Então não dá para usar o de Paulo, que a gente não sabe, mas todo mundo tem um espinho na carne. E a Bíblia não diz isso, porque eu acho que é intencional. E por que Deus está querendo intencional? Porque eu quero ver se nós mudamos a nossa cultura de tirar o foco do lugar errado. Por que Deus não traz, tá? Eu entendi esses dias, a Bíblia não diz que espinho é esse, porque o foco de Deus para nós não é o que limitava Paulo, mas é o que Deus iria fazer com isso. O foco de Deus para nós é que a gente tenha um discernimento de que tem um espinho na nossa carne, mas esse fator limitador não é o foco da nossa vida. Mas sim o que Deus vai fazer com isso. Hoje a Ellen veio. E eu fiquei muito alegre, porque a gente tem orado por você e a gente parece que vai se rendendo às coisas porque não vai ter jeito. Mas a hora que ela chegou, ela falou assim: eu preciso reagir, não estou com dor. Eu vou para o culto. E está com espinho na carne, literalmente, e doendo, né? Sente dores. E que o Senhor fale que esses espinhos, essas limitações, têm uma função clara. Paulo fala: Deus me pôs um espinho na carne para que eu não me exaltasse sobremaneira, porque logo aqui atrás ele fala que foi arrebatado. Conheço um homem, e assim, ninguém tem dúvida que esse homem é ele, que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, e ele viu coisas indizíveis. Mas as coisas indizíveis, a natureza humana é tendenciosa à altivez, à arrogância. E eu acho que isso tem limitado a manifestação do poder de Deus. Então, por que está faltando poder, como as pessoas têm perguntado? Porque está faltando evangelho, que mostra que nós somos pecadores e Deus é o Salvador. Que nós não somos ninguém e que Ele é tudo. E nós somos fortes e temos recursos demais. E Deus precisa esgotar os recursos para que a gente não roube o poder dele. A gente quer ser sócio, querido, nesse projeto, nem que seja 0,5%. Quantas vezes eu vejo assim: não, Deus operou na minha vida, mas é porque eu me posicionei. Foi não, irmão, foi por causa da graça de Deus que você conseguiu se posicionar. Amém?
porque nós somos tendenciosos para o mal. Então, Deus usa limitadores para proteger seus filhos e seus servos. Deus usa limitadores para nos atrair para Ele. Eu tenho comentado muito, até que esse negócio ganhe revelação. Que a irmã falou, os céus estão abertos para nós, as circunstâncias naturais estão fechadas, e eu creio que muita coisa está dando errado, porque Deus está pondo limitadores para que a gente possa olhar para o céu, porque o céu está aberto. Os céus não estão fechados. Cristo veio, rompeu a barreira, rompeu os escudos, rompeu toda divisão, criou um canal. O problema é a gente querer ir para o céu no caminho errado. A gente quer ir para o céu construindo uma torre de Babel com o nosso esforço e não quer chegar às realidades celestes no caminho que Deus estabeleceu. Então tem um caminho, tem um mapa, e eu não vou chegar lá do jeito que eu acho. O eu acho é uma maldição na sua vida. Deus te deu capacidade de raciocinar para discernir o que Deus diz. Amém? Então Deus usa esses limitadores, e nem todo limite que nós temos é ataque do diabo, é perseguição humana, é coisas do plano do maligno, porque você é alguém extremamente abençoado e o diabo está incomodado com você. Não, Deus é Senhor da sua vida e vai conduzir você a viver o plano que Ele tem. E o principal plano, eu preguei isso há um tempo atrás, e ontem o Carlos leu num livro, não sei se você lembra que eu preguei aquilo aqui, né? Que o principal plano de Deus é nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Se você não sabe qual é o chamado da sua vida, primeiro é esse: se tornar imagem e semelhança de Jesus. Você nem suou sangue ainda, pedindo para Deus passar a você o cálice. Se Jesus sofreu nessa terra para se tornar agradável a Deus, eu não vou sofrer tudo que Ele sofreu, mas eu preciso ser espremido para me transformar em imagem e semelhança de Jesus. Desiste desse mundo para viver toda a glória do reino eterno. Mas a gente foi perdendo a eternidade. Então, algumas dificuldades, situações de limites, são Deus nos segurando e nos guardando. Se algo me limita continuamente, se circunstâncias elas não têm sido mudar, eu preciso perguntar para Deus, isso é oposição ou isso é proteção? Existe oposição, mas existe proteção. Paulo, quando queria ir para Roma, ele disse que o Espírito não deixou, e ele queria, e no Espírito não deixou. Tinha oposição, mas aqui tinha um processo de proteção. Só para entender, queridos, que a vida com Deus não é uma fórmula quadradinha de receita de bolo. A vida com Deus é o relacionamento entre dois seres que são vivos, um eterno, um limitado, com a graça daquele que é grandioso, e a cada dia vai nos revelando, e não é porque a coisa era de um jeito ontem que vai ser outro, porque Deus é vivo. A vida com Deus é dinâmica, Deus é soberano. E nós vamos amadurecendo, e o processo nós vamos amadurecendo, nós vamos ganhando mais revelação. E Paulo mostra isso para nós. E Paulo então fala que roga por 3 vezes para que o espinho na carne seja removido. Alguns estudiosos dizem que isso aqui não foram 3 orações. Isso aqui diz que Paulo por 3 vezes recuou naquilo que Deus estava chamando para fazer, porque ele estava com esses limites naturais para resolver esse problema. Falei, nós de novo. Nós somos assim, quando eu terminar a faculdade, quando eu resolver isso aqui, quando eu for curado, quando eu resolver minhas finanças, aí eu vou fazer o que Deus quer. Não vai resolver nunca, querido. E não é praga, tá? É revelação. Por quê? Porque Deus está nos chamando. Isso mostra algo extremamente humano. Paulo roga 3 vezes para que seja removido. E é interessante. Paulo, ele orou onde a sua compreensão humana alcançava. Então, rasga o coração dentro da compreensão humana, porque Deus entende seus limites. Deus não gosta da hipocrisia. Deus não gosta de oração bonita, Deus gosta de oração verdadeira.
Amém, irmãos? A gente não precisa chegar diante do nosso Pai como se você estivesse chegando diante de alguém que não é íntimo. Então, Paulo ensina para nós, por 3 vezes eu roguei. Paulo apresentou a Deus o que para ele fazia sentido. Eu preciso me livrar desse espinho na carne para andar no propósito que o Senhor tem, para ser feliz, porque isso é mal. Eu preciso resolver esses problemas para que eu tenha, para que a minha situação seja resolvida. Paulo pediu alívio, Deus revelou propósito. Paulo pediu fuga, Deus revelou caminho. Paulo pediu descanso, Deus revelou chamado. Amém, queridos? Vocês estão comigo aqui? Então, a resposta de Deus é clara. Então ele diz, olha, tem um espinho na minha carne. E outra coisa, um mensageiro de Satanás. Eu falei, cara, nós estamos falando de Paulo. Eu falei, meu Deus, se em Paulo tem um mensageiro de Satanás que está conseguindo tocar na vida dele, em mim tem uma legião. Nós estamos falando de Paulo. Para a gente sair dessa fantasia de armaduras e entrarmos numa vida real que nós estamos em batalhas, e em batalhas nós somos a parte fraca nisso, empoderados pelo poder do Espírito Santo. Por isso que ele fala, então, peraí, não é falta de resposta. Muitas vezes, queridos, nós estamos orando para Deus resolver situações, para Deus nos tirar das circunstâncias, para Deus abrir as portas, para Deus nos tirar daquela realidade que nós estamos vivendo, que nós enxergamos como impeditivo, e muitas vezes é o nosso coração que está olhando para o lugar errado, e Deus fala, olha, Paulo, não. A resposta de Deus às vezes é não. Amém? E isso é bom. Por quê? Porque é Deus guardando. Então Paulo falou assim, ó, não. Né? Mas a minha graça é o que te basta. Deus não está virando para Paulo assim, Paulo, cala a boca lá que você reclamão e toca a vida aí, porque é assim mesmo, tem um leão por dia, tem que matar, tem que enfrentar a vida, isso é o mundo que faz. Há que ser frouxo. Paulo, para de reclamar, você tem que tomar vergonha na cara. São expressões que... Não é assim que Deus faz. Quando Deus fala assim, Paulo, presta atenção, a minha graça é o que basta para você. Porque é dela que você precisa. Porque se eu tirar você da circunstância que você está, sem você entender a graça que eu derramei sobre sua vida, você está perdido. A falta de discernirmos a graça de Deus pode nos levar a estar perdido se a circunstância se resolve. Não é? Então, irmãos, quando Deus fala, Ele dá uma resposta diferente do que Paulo esperava. E nós, como somos extremamente infantis, a gente emburra com Deus. Já viu que a gente emburra com Deus? Deus está omisso. Espera aí, ué. Tá não. Você que é menino. E Deus vai nos fazer homens e mulheres maduros, porque Cristo morreu para ter filhos, a imagem e semelhança de Jesus, que são filhos maduros, que vão fazer diferença nessa terra, que vão romper com esse mundo e vão fazer com que o reino de Deus venha. Porque se Jesus ensinou, venha o teu reino, esse reino vem, querido. Não tem jeito de não vir. Agora, para você ficar parte de, eu vou usufruir do privilégio de ser parte disso, eu vou ficar fora disso, mas o reino vem, Cristo volta.
E esse é um ponto. Então, Deus responde não mudando a circunstância, mas revelando a sua perspectiva da vontade. A minha graça te basta, por quê? Porque eu quero manifestar o poder através da sua vida. E as pessoas vão ver Deus através da nossa vida, com a manifestação do poder dele nas nossas fraquezas. Amém? Só que o mundo trabalha contra isso. E essa frase de Deus não é um consolo emocional, minha graça te basta. É um princípio espiritual, um fundamento do reino de Deus. Você está entendendo, querido? Eu estou conseguindo ser claro para você? Amém? Porque Deus não promete eliminar a fraqueza, mas prometeu que no mundo teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo e nós precisávamos ter bom ânimo. Bom ânimo. Deus promete suficiência para permanecer fiel dentro da fraqueza. O centro do texto não é o espinho, mas é a suficiência da graça. Daquilo que você não merecia. Porque o espinho é o que a gente merece. Você acha que não? Eu não mereço isso. Acho que merece. E se a gente for analisar esse negócio de merecer, fique esperto que pode piorar. Mas a graça de Deus nos traz para uma perspectiva de uma bem-aventurança, de uma que é mais que ser feliz, mas dentro do modelo que Deus estabeleceu, não dentro do que eu acho. Então, o que é a graça aqui? A graça aqui não é aquele perdão inicial para a salvação. A graça nesse contexto é uma graça sustentadora durante a sua jornada nessa terra. Amém? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Para responder a que era o problema da punição. O salário do pecado é a morte. Então toda vez que você peca, o que tinha que acontecer? O que nos sustenta vivo? A graça de Deus. A graça de Deus. E essa graça vem da dependência de Deus. Então, o que é a graça aqui? Alguns estudiosos dizem que a graça aqui é a ação contínua de Deus sustentando as nossas vidas. Não é um evento isolado da salvação. A graça aqui é uma graça que, mesmo que não remova a luta, nos sustenta como servo para nos tornarmos fortes e maduros. A graça aqui é aquilo que nos leva a andar numa dependência como um padrão de vida nessa terra. A graça aqui é a soberania de Deus agindo nos nossos limites para cumprir o propósito que Ele tem. A graça de Deus aqui é aquilo que nos leva à maturidade espiritual. E maturidade é dependência e não da ausência de fraqueza. Então nós entendemos que quanto mais maduro alguém for, mais dependente de Deus ele vai ser. No mundo é o contrário. A cultura que estão querendo formar nossos filhos, a mentalidade que nós estamos vivendo lá fora, a mentalidade que você vai sair daqui amanhã, que você vai para a faculdade, com as mentorias, com os coaches da vida, você pode. E pode mesmo. Você pode ser tudo que você quiser, querido, e pode mesmo. Só não vai pelo caminho que Ele está te direcionando. E pode mesmo, porque, como diz a irmã Norma, o diabo é moleque, ele é endemoniado, sabia disso? Então, ele vai querer te levar para o alvo pelo caminho errado. Foi o que ele fez com Jesus. Transforma pedra em pão, ele era um pão. Eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Os reinos eram de Jesus. Aquele era o alvo mesmo. Só me adora. Para quem ir para a cruz? Bobagem, ganha tempo, vai no mais fácil. Para que ser fiel? Para que obedecer? Vai pelo mais fácil. Para que usar da graça de Deus? Você pode. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que nós não estamos experimentando o poder de Deus, porque nós estamos muito cheios de recursos naturais. Então, querido, o poder se aperfeiçoar, ele quer dizer o seguinte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele está dizendo? O poder de Deus
cumpre o seu propósito, cumpre a sua finalidade, nos torna perfeitos para a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus não compete com a autossuficiência. O mundo é você pode, desenvolver o seu potencial, faça o seu melhor, quem é fulano, e cuidado com quem diz não para você, que seu pai e sua mãe que eles não estão entendendo, passa por cima de todo mundo para alcançar os seus sonhos. Isso é do inferno. E a gente falando do jeito que eu estou falando, você vai falar assim, está errado. Mas lá de segunda a sexta, lá no inconsciente, nós estamos vivendo isso. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, por quê? Porque ele não opera bem onde o ego e a capacidade humana governam. O poder de Deus não é liberado nessa contaminação. Agora, fraqueza desmonta a sua ilusão de estar no controle. Vai dar tudo certo, vai. Mas a fraqueza do meu tablet morreu. Se vira com o texto agora. Aí. Ai, Jesus, e agora? Eu fico numa bronca com Deus quando Ele faz experimentar os trem que eu estou falando na hora. Podia deixar para amanhã cedo. Vamos para o texto, queridos. Então, a minha graça te basta, porque Deus está nos chamando a viver em independência. O mundo está dizendo, você pode. Confia no seu potencial. Anda na sua mentoria. E cada dia que nós estamos com menos tempo, nós estamos numa crise de ansiedade e depressão maluca. A gente precisa pensar, sair da massa, usar o cérebro. Eu brinco com a Kelly, ontem a gente conversando, falei, não pode tirar ela da pia do fogão, porque ali Deus fala com ela o tempo inteiro. Os irmãos brincam lá, vai que ela pisca que ela tem visão, a cochila tem sonho, porque Deus está focado. E a gente tem que pensar. Ela tem essa experiência, falou, pode ser coisa da minha cabeça. Eu falei, mas é da sua cabeça, porque Deus te deu um cérebro para ser usado, e é ali que Ele vai falar, e é nessa mente que nós vamos discernir, nós temos que voltar a pensar. Então Paulo pensa, e ele fala, minha graça te basta, ele de boa vontade, então, eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo enxergou de que nenhum benefício natural compensaria a ausência da manifestação de Deus. E ele não está falando de coisa religiosa, não. Para mim, Paulo foi curado. Amém? Se o espinho da carne foi tirado, eu não sei. Mas isso nunca mais afetou a vida dele. A gente não vê ele falando sobre isso. Então, a minha graça basta, que Deus está querendo dizer assim, depende de mim. Porque na minha graça, você tem muito mais do que tudo que você precisa. Não só a libertação do que está ruim, mas a revelação de um sentido, de um propósito, de uma direção para a sua vida e de uma vida eterna que você não consegue explicar, porque o seu olho não viu, você nunca ouviu, o seu coração não consegue entender tamanha beleza, graça, bondade, alegria. Por isso que Paulo fala, então eu me alegro, porque Paulo aqui ganha uma revelação da vida eterna que ele começa a usufruir agora, porque vida eterna não é a coisa para depois você morrer, a vida eterna é para começar a usufruir agora, baseado no quê? Nessa graça que Deus derrama sobre as nossas vidas. E a gente parar de ficar com aqueles vários testemunhos e pensar assim, eu cheguei num ponto, falo, agora eu morri, esgotei. Aí Deus veio e resolveu, de forma simples. Né? Simples, uma frase. Eu me rendo. Então tá. Porque o nosso coração entende. Por isso que Paulo fala que eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo começa a enxergar
que na sua fraqueza natural o poder de Deus se aperfeiçoa. E o mundo está trabalhando para que você se defenda o tempo inteiro. Cada dia está mais difícil. Quem tem filho lá em casa, só lá em casa. Na casa de vocês não acontece não, né? Sua não, né, cara? Mas o não é justo, não é injusto, o argumento, as coisas. Porque corrigir está cada dia mais difícil, porque a pessoa, ao invés de se sentir cuidada, ela se sente criticada. Porque o mundo está dizendo para você que você tem que ser forte, e Deus está dizendo que você tem que ser fraco para poder ter força. Não é ser fraco, não é ser tolo, é reconhecer a minha incapacidade de viver o que Deus chamou e de que eu preciso de Deus, e não é porque eu vou ser fraco, é que eu vou estar em desvantagem. Pelo contrário, você vê Israel numa guerra dessa, tinha 14 milhões de judeus, com 150 milhões de muçulmanos naquela briga, aquela bagunça, e não acaba com esse povo. E vem ano, e é 2000 anos, e vem Roma, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque esse entendimento nos leva para a dependência. Por isso Paulo fala, por isso eu sinto prazer nas fraquezas. Paulo não é masoquista. Paulo tinha visão dos céus. E isso não é religião. E isso é para nós. O diabo trabalha na sua mente para você sentar aí e ouvir esse negócio e falar assim, nossa, que lindo. Queria ser igual a Paulo. Não, irmão. A voz de Deus é, isso é para você. Isso é para nós. Ganhar uma visão daquilo que é celestial. Receber o recurso para viver nessa terra dos céus e não natural. E eu tenho certeza que a gente abrir aqui, nós vamos ter um monte de testemunho. Aquilo que é testemunho para a glória de Deus, a gente fica calado. Aquilo que é testemunho de bênção, a gente está calado, porque a gente está cansado. E por que a gente está cansado? Porque a Bíblia diz que dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Traduzindo para o goianês, é assim, ó, dura coisa você ficar dando murro em ponta de faca. Porque Deus vai cumprir o propósito que Ele tem. E o prazer na fraqueza é prazer na presença de Deus. Então o mundo está ensinando para você que você não pode ser fraco. Você tem que ser independente. Você tem que conquistar suas coisas. Ninguém vai passar por cima de mim, não. Ninguém vai me engolir, não. E o mundo está igual um rolo compressor. Porque essa é a verdade. Só que a gente usa a arma errada. O diabo não é bobo. O diabo fala assim, ó, você precisa ser resguardado, é verdade. Então use essa arma aqui. Não dá. Entendeu? Então, irmãos, e ele fala, por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos. Ah, isso aqui não. Não precisa engolir essas coisas, não. Não levar desaforo para casa, não. Não vai. Só que é o seguinte, doutor Leonardo, advogado, total isso aqui. Tem um que doutor Calépia. Nenhuma pena pode ser aplicada 2 vezes no mesmo crime, não é isso? Então, se você se defende, Deus não vai te defender. É resolvido. Então, quando Paulo enxerga que eu tenho prazer no insulto, é porque a graça de Deus mostra que é Deus quem pega o insulto dele para si. E quando fala do insulto dele para si, é quando ele vive para glorificar o nome dele. Não é para você sair cantando aqui, não. Quem que te viu passar na prova, como é que é? Hã? Quem te viu passar na prova, vai engolir seco, porque vai ver eu grande. Você tem do diabo. O que Deus quer glorificar a Cristo.
Paulo entra num ponto que ele fala assim, eu me alegro nos insultos, porque Jesus fala assim, o mundo me odeia, então vai odiar você. Então, se ele está me insultando, é porque eu estou alegrando a Cristo. E isso é o que importa. Deus quer gente grande. E gente grande, diante de Deus, não é o padrão que a gente vê. Amém? Eu me alegro nas privações. Me alegro nas privações. Não é pela situação, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo não é doido. Paulo tem visão do resultado que essas circunstâncias geram. Quando eu sou fraco, aí é que eu tenho força, porque aí vai ter um poder verdadeiro, real, que realmente resolve, que realmente define, que realmente direciona para que as coisas aconteçam e eu possa dar passos à frente para cumprir aquilo que Deus quer estabelecer nessa terra, me tornar a imagem e semelhança de Jesus e resolver os problemas da sua vida. Ele não quer ninguém endividado, ele não quer ninguém nas... Isso é para ser temporário. O deserto durou 40 anos, a cruz durou 3 horas. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá. Jesus pegou a cruz dele, foi lá para cima do monte, falou, Deus, passa de mim esse cálice. Não vou passar. Faz a sua vontade. Suou sangue, coisa que você nunca fez, de tanta angústia que teve, ficou 3 horas na cruz, 3 dias ressuscitou e hoje está sentado acima do trono, glorificado, governando sobre os céus e a terra, com domínio sobre todas as coisas, cumpriu o propósito que Deus chamou para ele. Jesus é a nossa referência. Então, tomar a sua cruz não é você botar ela nas costas, ficar 30 anos carregando ela, não, querido. É aceitar que ela existe, se render a Deus para que você morra nela, ressuscite, vai viver o que Deus chamou. Não é assim? Cruz não é para sofrer, cruz é para matar. Ninguém ficava sofrendo a vida inteira na cruz. Matar o quê? A velha natureza. Então, deixa eu te explicar. Não tem jeito de você ser transformado e mudar sem cruz, porque tem que morrer e nascer de novo. Então, viver na graça é muito mais fácil. Amém? Agora, entrar nas portas da graça é muito mais difícil. Porque é mais fácil você cumprir um rito do que morrer sua carne. É muito mais fácil eu fazer uma campanha de 1 ano, vindo aqui todo dia, jejuando, do que me humilhar diante de Deus e falar assim, eu não presto, eu mereço a morte, eu mereço o inferno, eu tinha mesmo que ir, obrigado Jesus, eu tenho que morrer minha carne, eu tenho que morrer e nascer de novo. O meu senso de justiça está me destruindo. O meu orgulho está arrebentando com a minha saúde emocional. A falta de perdão, porque o infeliz que precisa ser perdoado não merece, porque ele não muda de vida. Você tem que morrer e nascer de novo. Não é fácil, não é parte da natureza caída, não faz parte dessa identidade carnal, por isso que a gente não consegue entrar nela. Então, quando você morre e nasce de novo, a nova natureza, que é a natureza de Cristo, vem. Aí vem o poder de Deus, vem o poder do Espírito, vem a graça de Deus, vem a mansidão, vem o amor, vem o aprendizado. Por quê? O alvo de Deus prioritário é te tornar a imagem e semelhança de Jesus. E se você entende que não quer isso ou não dá, então larga tudo e vai viver sua vida. Não estou querendo dizer isso, só para enxergar que é uma vida muito tensa ficar a vida inteira no meio do caminho. Ou eu me rendo a essa graça,
que é o chamado de Deus para nós. Entendo as minhas fraquezas. Eu entro aí eu vou ser curado, porque se eu entendo isso, eu vou confessar pecado. Porque eu entendi que eu não tenho reputação mesmo. Eu lembro quando eu me converti, vou encerrar para nós orarmos, a gente foi num culto da Assembleia de Deus com meu tio Donizete. Moço, só tinha nego caindo para os lados, demônio para todo lado naquela época, 90 e pouco. E aí eu com um amigo meu falei assim, vamos lá? Eu falei, vou nada. Vai que eu caio lá também. Depois vou ficar endemoniado, que eu vou ficar com vergonha. Na hora eu estava com tanta fome de Deus, eu falei, vergonha é ficar endemoniado, meu filho, eu vou lá. E fiquei com raiva da irmã lá, com a Deus choque, ela disse que eu não tinha nada, e eu achava que tinha um caminhão de demônio de mim. Ela falou, esse menino não tem nada não, sai daqui, vai para lá. Eu falei, não, tem sim, moça. Está tudo errado na minha vida. Mas Deus está dizendo assim, olha, está ruim. Não está fácil. Deus entende que não é simples. Seja a área que você está passando. Olha para mim. A minha graça basta. O que ele quer dizer? A minha graça é o recurso que você precisa. A minha graça é o que vai fazer com que as coisas de verdade aconteçam. E ela não atua misturado com o seu potencial natural. Se renda. Paulo falou assim, eu me glorio na fraqueza, porque quanto mais fraco eu estou, mais eu vou ver a plenitude do poder de Deus. Vamos orar em cima disso, irmãos? Um pouco. Se Deus falou com você alguma coisa, você pode erguer sua voz. Vamos ganhar um tempo em cima desse ponto de nós colocarmos, que seja uma frase. Se meu sonho é que cada um soltasse assim, Deus, obrigado porque o Senhor falou comigo. Mas existe um aspecto profético que nós, como igreja, precisamos entrar. E o culto é a igreja diante de Deus. Então tem dons aí que eu não tenho. Vamos orar em cima disso que nós ouvimos. Se Deus, no que Deus falou com você,